Olá, seja bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E eu sou o Padre Marcos Chagas e nós vamos fazer assim uma pequena reflexão a respeito desse texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, nesse 19º domingo do tempo comum que a liturgia nos apresenta. E é muito interessante a gente perceber que esse texto que nos fala de Jesus, que despede a multidão, que depois vai orar a sós no monte, e que depois, no meio da madrugada, caminhando sobre as águas, vai ao encontro dos seus discípulos que navegavam em águas revoltas, em águas agitadas, com um vento também muito ameaçador. E a história nos conta também que Jesus caminha sobre as águas e, caminhando sobre as águas, estimula Pedro. Nossa, Pedro se sente estimulado, se sente motivado. Como você sabe, é um fulano meio impetuoso e vai ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas e, a um certo momento, o seu temor o faz afundar e os discípulos reconhecem a glória de Jesus, que manifesta todo o seu poder sobre a natureza. Então vamos assim um pouco por parte, né? Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Aqui a gente colhe um elemento muito interessante, muito rico, que é a barca como símbolo da igreja. Ele mandou que os discípulos entrassem na barca. O lugar do discípulo é dentro da igreja. O discipulado se vive na comunidade eclesial. Se vive junto com os sucessores dos apóstolos. O discipulado se vive junto com os outros irmãos e irmãs, que pelo batismo fazem parte do mesmo corpo místico de Cristo. Esse é o nosso lugar. Nosso lugar é a igreja. Por quê? Porque nós somos a igreja. Membros do povo de Deus e membros também do corpo místico de Cristo. E aí, caminhassem à sua frente. Assim como João Batista foi preparando os caminhos do Senhor, assim também os discípulos são chamados a preparar para o Senhor um povo bem disposto. Essa é a nossa missão. Nós somos enviados a isso. A palavra de Deus nos conta que Jesus também sobe ao monte para orar a sós. É muito sugestivo, é exemplar, é emblemático o fato que a palavra de Deus nos coloca Jesus rezando. Jesus fica sozinho para rezar. Sozinho para se encontrar com um grande outro, com A maiúsculo, que é o Pai Celeste. Ele, enquanto homem, sente necessidade de rezar. Ele, enquanto homem, sente necessidade de fazer todo esse movimento na oração, de juntar a sua vontade humana com a vontade divina, porque ele tinha uma vontade humana também, não vamos esquecer disso, né? Ele é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. As duas naturezas coexistem na mesma pessoa. É o mistério de Cristo. O mistério de Cristo com a sua encarnação. E aí fica essa pergunta: a oração precisa se transformar numa necessidade. E fica essa pergunta: qual é a importância que a oração tem na sua vida? Qual o espaço que você oferece para a solidão e para o silêncio, para que você possa efetivamente se encontrar com Deus? E se encontrando com Deus, se encontre consigo mesmo. Se encontrando com Deus, conheça a Deus. E se encontrando consigo mesmo, se conheça a si próprio. Fica essa pergunta. É um aspecto muito importante. Subir ao monte significa um esforço. O monte na Bíblia sempre foi lugar do encontro com Deus. Do encontro com Deus que se revela. E quando Deus se revela, Deus se doa a quem ele se revela. A revelação de Deus é sempre uma autodoação de si mesmo. E nós somos chamados a nos dispor, a nos abrir a essa oferta que Deus faz de si mesmo,
na experiência orante. Experiência orante que vai se transformando cada vez mais e é chamada a ser uma relação de amizade. Não é o cumprimento de uma obrigação. Não pode ser reduzida a uma experiência fria, artificial, automática, para o cumprimento de uma regra, de uma mera obrigação. Né? É aquilo que São João Maria Vianney diz: tantas vezes nós rezamos de uma maneira automática. Dizemos algumas palavras como se estivesse dizendo: agora eu estou livre de vós. É triste um negócio desse, né? Aí ele fala: quantos santos entravam na sua oração como um peixe entra dentro da água. A oração por cristão precisa ser o peixe que encontra a água, o pássaro que encontra o ar para se expandir, para se movimentar, para ser. É claro que a oração também depois se expande na vida. A oração tem esses momentos de solidão, mas essa solidão depois tem desdobramentos. E quais são os desdobramentos da oração? Às 3 da manhã, Jesus vai até os seus discípulos. Interessante isso aqui. Outro ponto importante. Esse é o fruto da oração. O encontro com Deus, a saída de si, para viver essa cultura do encontro, como o Papa Francisco gosta de dizer, a cultura do encontro. Cultura quer dizer uma visão de mundo. Uma visão de mundo que me leva a ir ao encontro, viver esse êxodo, essa saída de mim mesmo para ir ao encontro do outro. Do grande outro, e agora do encontro com os outros, às 3 da manhã, no momento mais difícil da vigília. E no momento mais difícil da vigília, no meio da noite, e vai até os seus discípulos, vive essa cultura do encontro caminhando sobre o mar. Caminhar sobre o mar significa que o mar para os judeus sempre foi uma imagem do caos, do desconhecido, do perigoso, né? Então, a barca que vai navegando sobre as águas revoltas, as águas agitadas da história, uma igreja que sempre enfrentou dificuldades. A gente olha para a história da igreja, são tantas dificuldades, são tantos desafios, são tantos problemas, dos mais variados tipos, das mais variadas intensidades, mas a igreja vai singrando esse mar revolto, esse mar borrascoso. E aí o que acontece? Jesus vai caminhando sobre o mar. Jesus tem esse mar debaixo dos seus pés. Significa que a história está sob o controle de Deus. Né? Deus caminha, Deus é mais poderoso do que todas as dificuldades que nós possamos encontrar. Né? No mar da nossa história pessoal, da história da nossa comunidade, da história da igreja, da história da humanidade. Então, os discípulos avistam aquela cena realmente inusitada e pensam que está diante de um fantasma. Tantas vezes a gente se assusta, né? A gente pensa que Deus sumiu, que Deus desapareceu, que Deus não está nem aí, sei lá, talvez seja uma palavra meio forte, não está nem aí, né? Mas acho que vocês entenderam. Parece que Deus, a gente, cadê Deus? Onde está Deus no meio dessa situação? Quantas vezes pode, não que a gente vá alimentando de uma maneira pertinaz esse tipo de visão, mas pode ser que a gente confunda o fantasma, Deus como um fantasma, né? Como algo que nos assusta. Por que ele permite tudo isso? Talvez tantos porquês, né, podem surgir, podem emergir e pode criar situações de pavor. Alguns até desistem da fé, acham a fé um verdadeiro absurdo, diante do absurdo da vida, diante do absurdo dos problemas. Mas Jesus diz uma palavra que hoje precisa ecoar fortemente dentro das nossas vidas e dos nossos corações, dentro das nossas escolhas, dentro da nossa visão de mundo. Deve permear toda a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa fantasia, a nossa imaginação. Deve direcionar cada vez mais os nossos afetos. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Enquanto essa palavra, ela dissipa tantas situações de insegurança, de medo, tantas situações
de insegurança, sou eu, não tenhais medo. E Pedro sempre, sempre muito, como é que eu poderia dizer, sempre muito impetuoso, sempre se propondo, sempre protagonizando as situações, as histórias, os comportamentos, pede logo para viver essa experiência de superar os medos e de caminhar também ele sobre as águas. E o Senhor diz, vem. Deus também diz para nós, vem caminhar sobre as águas. Vem caminhar sobre as águas, ou seja, tem confiança, tem certeza de que tu não estás afundando, né? Eu estou caminhando contigo. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Quantas vezes nós também caminhamos sobre as águas? Nós superamos nossos problemas, nós vencemos nossos medos. Porém, no curso deste caminhar sobre as águas, nunca faltará algum vento. Aí onde é que está o problema de Pedro, que começou a afundar? Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar demais para o vento. Não é que a gente vai deixar de sentir o vento, né? Não é que a gente vai deixar de sentir que debaixo dos nossos pés está a água, o mar dos problemas. Não é que os problemas desapareceram, mas o problema o que é? O problema não é o problema é como a gente lida com ele. É aqui que está a sacada. É aqui que está assim, o grande X da questão. O problema, ele faz parte do cenário. Ele faz parte da situação. Mas ele não deve ser o centro de tudo. O centro de tudo deve ser Jesus. Por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer com muita clareza lá no capítulo 12. Olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Quando Pedro começou a olhar demais para o vento, a sentir demais o vento, a entender que parece que o vento era mais poderoso do que qualquer coisa, então ele começou a afundar. É isso que nos faz afundar. É tirar os olhos de Jesus e fixar os nossos olhos demasiadamente no vento que sopra, no vento que agita o barco. Quais são os ventos que lhe fazem ter tanto medo, né? Talvez se sentir ameaçado, se sentir afundando. E é preciso a gente não ter medo de dizer, Senhor, salva-me. Porque Cristo é o Salvador. Jesus significa isso, Deus salva. Que bom que Pedro pediu essa salvação de Deus. Quando eventualmente nós nos desviamos, nos desorientamos, nós afundamos, é preciso gritar, Senhor, salva-me. E o Senhor segura Pedro pela mão e o repreende. Por que duvidaste, homem fraco na fé? Por que duvidaste? Hoje nós somos chamados por esse evangelho a superar as nossas dúvidas. A não perder de vista que realmente estamos navegando, realmente somos chamados a caminhar sobre as águas, mas sempre com os olhos fixos em Jesus. E qual é o resultado de toda esta cena que nos é apresentada por esse evangelho? Os que estavam no barco prostraram-se diante dele e reconheceram verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa é uma profissão de fé que nós não devemos deixar de fazer todos os dias. Senhor, eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu sou um homem fraco na fé, aumenta a minha fé. Sempre a fé é um dom. A fé é virtude teologal. É um dom dado por Deus. E na medida em que Deus vai aumentando esta fé, e nós vamos nos dispondo para que Deus realize esta obra do amadurecimento da fé, nessa medida nós navegaremos, nós caminharemos, nós cumpriremos a nossa missão. E nós não afundaremos, porque estamos caminhando sobre as águas junto com Jesus. É isso que eu desejo para você. E que Deus que começou essa obra, conceda a graça de que ela chegue à sua plenitude,
à sua maturidade. Um abraço do Padre, tudo de bom para você, seja feliz e vamos lá navegar e caminhar sobre as águas.